eu começo a olhar para o meu companheiro, pai do meu filho, e eu fico desadmirando, porque ele é tão permissivo que me dá raiva. Ele é tão mole que eu preciso compensar isso. Então, eu vou ser mais firme. Aí cai no autoritarismo. Olá, Isa Minatel aqui. Estamos junto com mais dúvidas respondidas, coisas que chegam para mim de alunos, de pessoas próximas, de pessoas em atendimento e que eu trago aqui para todo mundo, porque a gente não é muito criativo para ter problema e pode ajudar você também, viu? Já aproveita, se inscreve no canal porque sempre tem vídeo novo que pode ser útil por aí. Vamos ao cáusio. Aqui, mãe de um menino de 3 anos e 9 meses. Aqui em casa, estou no dilema: deixo crescer de qualquer jeito ou continuo no meu objetivo de educar, né, sem bater e com equilíbrio? A questão é que todos, avós, padrinhos, tia, deixam ele fazer o que quer, pois vem de vez em quando. E para ajudar, em casa, o pai também é totalmente permissivo. E eu no meio disso tudo. Estou percebendo que eu estou sendo muito autoritária com ele. E se já não perdi, estou perdendo a conexão com meu filho. Isso está começando a me doer e pensar se estou no caminho certo e se vale a pena comprar essa briga. E pela questão da permissividade, penso que ele vai totalmente para o pai dele. Como o pai trabalha também e fica o dia todo fora e eu acabo ficando mais tempo com ele em casa, como agir nessa situação, Isa? Socorro, Isa! Vamos lá, vamos falar sobre essa questão de permissividade, de autoritarismo, de pai permissivo, de familiares permissivos, né? E de mãe querendo compensar isso tudo caindo no autoritarismo. Gente querida, quando eu tenho adultos educando uma criança, o ideal é que todos os adultos envolvidos na educação dessa criança sejam equilibrados. Tadã! Né? Que mundo ideal e maravilhoso seria se fôssemos todos equilibrados. O que significa ser equilibrado na abordagem com a criança? Significa ter dentro de si a firmeza e o afeto. Eu não posso ter firmeza em um, afeto em outro. Isso dá problemas. Eu preciso ter em cada adulto firmeza com afeto. Firmeza e afeto. Isso é ser equilibrado. O que é ser desequilibrado? É a firmeza toda na mãe e o afeto todo no pai. Por que isso desequilibra? Porque no começo eu começo a olhar para o meu companheiro, pai do meu filho, e eu fico desadmirando, porque ele é tão permissivo que me dá raiva. E aí eu ia ser um pouco firme, mas eu tento compensar o desequilíbrio dele e me desequilibro também. E ao invés de ser firme, eu acabo caindo já no autoritarismo, porque ele é tão mole que eu preciso compensar isso. Então eu vou ser mais firme. Aí cai no autoritarismo. O marido vê a mulher e desadmira, porque ela está sendo muito agressiva com a criança. Podia ser o contrário, tá? Podia ser o pai de um jeito, a mãe do outro. E ele fala: nossa, eu tenho que ser mais mole ainda para compensar. Olha como ela está sendo dura com a criança. E aí, sabe o que acontece? Nós vamos nos desadmirando como casal. Um problema que era pedagógico vira conjugal. E nós vamos cada vez nos distanciando mais e nos desadmirando, até que pode chegar um ponto que nós nos desamamos. É um problema grave que acontece com bastante família, bastante. Seja a mãe na permissividade, o pai no autoritarismo, ou o pai na permissividade, a mãe no autoritarismo. E a gente precisa buscar encontrar-se, equilibrar-se. Aquele que é muito permissivo, desenvolver em si a firmeza; aquele que é muito autoritário, desenvolver em si a afetividade, a brincadeira, o lúdico. E aí a gente conseguiu o equilíbrio para manter a família, para manter as relações, para o casal poder seguir firme, né? E todos saem ganhando. Para a criança é péssimo, porque vínculo com um não tem vínculo com o outro, um aprova uma coisa que o outro não aprova, a criança fica confusa na sua estrutura, no seu entendimento, absorção do mundo, na sua aprendizagem. Ela fica num cabo de guerra ali, ela fica complicando tudo a compreensão emocional dela, ela fica carente de mãe ou de pai, daquele que não tem tanto afetividade. Olha, ela fica tão vulnerável nesse meio dessa confusão toda, perdida,
que é um desastre emocionalmente falando para a criança. O que é uma bênção? O que é desejável emocionalmente falando para a criança? Estabilidade. Estabilidade. Falar a mesma língua. Pai e mãe na mesma direção, no mesmo sentido. Precisa ser exatamente igual? Não. São duas pessoas. Então, ele não vai fazer exatamente como eu faria, eu não vou fazer exatamente como ele faria. Mas a gente precisa ter uma faixa que nos oriente. Olha, desta forma tá tudo bem, mesmo que não é o que eu faria, tá dentro da faixa que não me desrespeita, que eu não desadmiro e que dá a estabilidade que a criança precisa. Minha sugestão, essa mãe e esse pai consumirem o mesmo conteúdo, sabe? Ler um livro junto ou faz um curso online juntos ou presencial, tanto faz o formato. Mas consumam o mesmo conteúdo de alguém que vocês confiem, admirem e discutam entre si o que faz sentido, o que não faz sentido, qual vai ser o jeito de vocês educarem a criança. Isso ajuda muito a encontrar esta faixa. Eu não gosto de falar alinhamento, porque linha é muito estreita, mas essa faixa comum, né, de comportamentos em relação à criança que os dois adultos podem ter e que vão respeitar um ao outro e trazer uma estabilidade de mesmo sentido e mesma orientação para a criança. Isso é o que a gente precisa oferecer para eles. Outra coisa importante, quanto aos parentes, aos avós que vê mais esporadicamente e são permissivos, a gente não tem muito o que fazer sobre isso, mas o que vai valer mesmo é a gente que está todo dia ali. Isso vai ter um peso muito maior. Então não se preocupe tanto com os parentes e outras pessoas quando são mais esporádicos, tá certo? Espero muito de coração ter conseguido te ajudar um pouquinho. E aí, faz sentido? Comenta aqui, deixa o seu like, compartilha com todos os grupos de mães aí que podem se beneficiar com esse conteúdo, viu? Gratidão sem limites. Um beijo grande e até a próxima. Tchau.